A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos iniciando mais uma semana das nossas leituras diárias das lições da Escola Bíblica Dominical. Vamos aí prosseguindo com os estudos deste quarto trimestre de 2024, onde estamos estudando o tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Nesta semana, meus queridos irmãos, nós vamos estudar a lição de número 2, que tem por data 13 de outubro de 2024, e o título da lição que nós vamos estudar é As Promessas de Deus para Israel. Portanto, queridos, nesta lição, estudaremos sobre as promessas de Deus acerca da nação de Israel. O plano divino para tornar a descendência de Abraão uma grande nação tinha como propósito que Israel cumprisse o seu papel de nação sacerdotal, povo escolhido e separado para testemunhar as virtudes do reino de Deus entre as demais nações. Para compreendermos melhor o desenvolvimento desse propósito, nós precisamos analisar alguns aspectos da promessa feita a Abraão. Considerar quais outras promessas estão inclusas no chamamento do patriarca e identificar qual a compreensão bíblica da promessa de salvação para a nação de Israel na atualidade. Portanto, eu quero te convidar, meu querido irmão e minha querida irmã, acompanhe as nossas leituras diárias, que é uma preparação para a lição que vamos estudar no próximo domingo. E para dar início, a leitura diária de segunda-feira, 7 de outubro de 2024, tem como título Abraão creu e foi abençoado pelo Senhor. O texto bíblico encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 6, que diz assim: Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Queridos, o capítulo 15 do livro de Gênesis possui aí uma importância muito grande, para o restante da narrativa bíblica. Pois é em Gênesis 15 que encontramos a mais antiga base bíblica acerca da doutrina da justificação pela fé, conforme nós lemos no texto de hoje. Além disso, esse capítulo 15 teve um papel fundamental para o povo de Israel. Através de sua narrativa, eles puderam aprender sobre a garantia que tinham no que diz respeito à posse da terra prometida. Inclusive, queridos, Gênesis capítulo 15 informa que Deus já havia avisado aí a Abraão sobre o período de escravidão dos seus descendentes no Egito séculos antes de isto acontecer. O escritor de Gênesis diz que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Como já disse, esse versículo serve como a primeira revelação de que a justificação é pela fé e não pelas obras. Abraão creu na promessa do Senhor de que ele teria um filho que seria seu herdeiro e Deus o considerou como justo. Em outras palavras, pela fé, Abraão satisfez os termos da aliança que Deus firmou com ele. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo usa o exemplo de Abraão para defender a doutrina da justificação. Nesse sentido, a justificação pela fé de Abraão serve de modelo para a justificação pela fé do crente em Cristo, conforme lemos em Romanos 4, versículo 3 ao 25, e na carta aos Gálatas, capítulo 3, do versículo 6 ao 14. O escritor de Hebreus também usa aí o texto de Gênesis 15 para falar do exemplo de fé de Abraão na galeria dos heróis da fé, conforme está em Hebreus capítulo 11, versículo 11 e 12. Na sequência, queridos, Deus também reafirmou a Abraão que havia lhe tirado de Ur dos Caldeus para lhe dar aquela terra por herança, conforme está no versículo 7 do capítulo 15 de Gênesis. Então, motivado pela fé, Abraão pediu um sinal de que ele haveria de possuir aquelas terras.
Então Deus firmou a sua aliança com Abraão numa cerimônia formal. Ele ordenou que Abraão pegasse alguns animais com 3 anos de vida e também 2 aves. Abraão fez conforme o Senhor lhe ordenara e cortou os animais ao meio, com exceção das aves. Ele também colocou cada metade em frente à outra e protegeu aqueles cadáveres de animais dos ataques das aves de rapina. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.